Oi, oi, meu nome é Karina, esse é o Bucarina e hoje eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu li em janeiro. Antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve e também ativa o sininho de notificações. Dessa forma o YouTube vai sempre te avisar quando eu postar conteúdo novo por aqui. Também aproveita e me segue lá no Instagram, que eu tô sempre postando resenhas em foto, reels e tô ali pelos stories também, então tem mais conteúdo. Vamos lá então, em janeiro eu acho que eu li bastante coisa assim pro meu ritmo, né, porque eu tô acostumada a ler. Peguei as 2 primeiras semanas de janeiro de férias e voltei pro trabalho ainda um pouco lentinha, demorou pra voltar o Kung Fu, ainda não voltei pro Pilates, então ainda tô assim com as tardes um pouco mais livres, né? As tardes assim, depois que eu volto do trabalho, tarde pra noite. Então eu consegui ler bastante coisa, estou bem contente. Vou conversar com vocês então sobre o que eu li e sobre o que eu deixei de ler, né, dessa TBR, e também sobre a maratona literária de verão. Então vamos embora. Comecei o mês já, o primeiro livro que eu li foi Aurora Rising, do Jay Kristoff com a Amy Kaufman. Eu tava muito animada por essa trilogia, eu li Illuminae Files há bastante tempo já, e amei. Então quando eu vi que eles estavam lançando outra série juntos de sci-fi, eu fiquei super animada, mas fiquei esperando, né, pra saírem os 3 livros. E saíram, já comprei, comecei o ano já com essa série, que eu tava muito animada. E foi o meu primeiro favoritado do ano. Primeira leitura e primeiro favoritado. Eu gostei muito, ele tem essa vibe Illuminae de ser um meio que space opera, que não é tanto só passado nas naves, né, tem outras coisas, mas também tem assim muito de raças alienígenas, não só humanos, tem guerras, e os personagens são muito legais, muito diferentes, porque como tem essa coisa de ter diferentes raças, que não era tão presente assim em Illuminae, os personagens são bem distintos, características muito diversas, e eu gostei bastante de todos. Então eu me apeguei bastante a essa história, curti muito. Basicamente aqui, vou tentar fazer uma sinopse, mas vai falar sobre esse grupo de jovens que estão na Aurora Legion, seria tipo uma academia, e a Aurora Legion ela é meio que um órgão, vamos dizer assim, do governo que é neutro nas guerras. Então tem algumas guerras rolando entre o Sildrati, talvez eu fale errado, tá? E os humanos, e guerras do tipo, e a Aurora Legion seria um ambiente neutro, que conseguiria lidar com esses dois povos por não se envolver, não tomar lados. E a gente tá acompanhando esses personagens que estão se formando, e o Tyler, que ele vai ser tipo o líder, ele é um dos mais bem-sucedidos dentro dessa academia, então ele vai poder escolher o time dele, né? Ali, quem que ele quer pra ser tudo dentro do time dele, já que ele é o melhor, ele vai escolher primeiro. Mas no dia anterior a formatura deles, vamos dizer assim, ele acaba fazendo um passeio ali pelo espaço e ele encontra uma nave com vários corpos dentro, e um desses corpos ainda tá vivo, e ele resgata essa menina, que é a Aurora, e por conta disso ele acaba se atrasando pra formatura dele, e o time dele é escolhido sem ele ter nenhum dizer nisso. Ele fica meio que com os rejeitados, né, vamos dizer assim, os outcasts. E é esse time que a gente vai acompanhar nesse livro, né, na primeira missão deles, que eles acham que é uma missão totalmente tosca, mas acaba se revelando uma coisa muito maior do que eles estavam esperando, e é fantástico. Eu amei esse livro demais e recomendo. Esse aqui já saiu no Brasil pela Rocco, como a Aurora Ascende, e eles já anunciaram um segundo livro para esse ano, então tá bem rápido até, né? Mas, enfim, gente, essas capas, amo. Como eu falei, né, esse aqui tá em inglês, eu esperei sair os 3 pra pegar, já tá todo marcado. E ele é mais YA. Uma das minhas metas de 12 livros pra 2022, e que eu coloquei já em janeiro, foi a Divina Comédia. Mas não tava sentindo a vibe, é uma leitura bem puxada, bem densa e complicada, assim, difícil mesmo. Eu achei a linguagem difícil, porque eu acho que foi o meu primeiro contato com esse tipo de narrativa em cantos, a não ser talvez algum clássico brasileiro que me sumiu o nome. E eu achei muito complicado de entender tudo o que estava acontecendo naquele livro, no Chasm. Eu tava bem desanimada com isso, sabe, de não estar conseguindo avançar e entender. E aí eu pensei, vou ler a história em algum outro formato, porque eu nem sabia sobre o que era, né? Então talvez sabendo a história fosse ficar mais fácil entender. E eu li a Divina Comédia em HQ, que tinha no Kindle. Foi legal, a narrativa é um pouco arrastada ainda assim, mas deu pra entender a história, e é realmente uma história muito legal. Mas mesmo assim, eu fiquei bem desanimada assim pra ler o livro em si, que eu mostrei pra vocês na minha TBR, agora ele tá guardado ali, nem vou pegar, mas enfim. Achei bem complicado de ler, acho que colocar ele numa meta de 12 livros
talvez tenha sido precipitado, porque me desanimou bastante. Então, eu vou tentar ali ao longo do ano ver se essa vontade vem, porque eu deixei ele aqui separado, tipo, na minha cabeceira o mês inteiro, falando, vou pegar e ler um pouquinho por dia, mas eu nunca tinha vontade de ler. Vou deixar aí por um tempo, vou pensando, e se realmente eu não sentir mais a vontade de pegar, eu vou deixar ele pra lá por um tempo, uns anos talvez, e colocar outro livro no lugar. Porque pelo jeito, assim, eu fiquei um pouco traumatizada com esse negócio de cantos, né? E talvez eu leia uma adaptação mesmo. Eu até vi que tem no Kindle Unlimited, inclusive. Próximo livro que eu finalizei, A Canção de Aquiles, da Madeline Miller. E também foi favoritado. Gente, esse aqui se tornou um dos meus livros favoritos da vida. Quem me acompanha pelos stories já viu, inclusive, que eu comprei uma edição especial desse livro. E já quero reler, inclusive, provavelmente em fevereiro. Vou aí fazer uma releitura já, porque eu fiquei muito apaixonada por esse livro mesmo. Eu li bem rápido, chorei horrores, chorei por dias depois de terminar esse livro, sempre que eu pensava nele, eu chorava de novo. Então, assim, eu fiquei muito apegada nele, e ele é uma releitura de Ilíada. Eu não li Ilíada, conheço a história, acho que a maioria das pessoas também conhece, né, por conta de filmes e adaptações, tipo Troia e tal, mas não li o livro em si. E depois de ler esse, eu nem sei se eu quero ler o livro, pelo menos não assim, agora, porque eu tô tão apegada a essa história que eu sei que se eu pegar o livro real e não encontrar isso, eu vou me decepcionar. E vai narrar basicamente essa releitura de Ilíada, mas do ponto de vista do Patroclo, que é o companheiro do Aquiles, né, e que aparentemente, assim, é uma história que a amizade deles é vista e aclamada, né, em Ilíada, mas aqui a autora desenvolve realmente um relacionamento entre eles, e é uma história muito fantástica. Eu me apaixonei demais, e Patroclo é tudo na minha vida, e Aquiles, às vezes dava vontade de dar uns tapas nele, mas, ai gente, que história incrível, sério, o final é de destroçar realmente. E eu não tava esperando o final, eu sabia mais ou menos o que ia acontecer, mas não completamente. A ordem, vamos dizer assim, pra mim não era o que eu tava esperando, eu tava esperando uma ordem diferente, vamos dizer assim. Fantástico, se você quer chorar, é esse livro, tem muitos gatilhos, tem gatilhos de abuso sexual, tem gatilhos de morte, então fiquem ligados. Aí, gente, como se não fosse o suficiente, outro favoritado. Aqui eu já vou começar então, a partir desse momento, falar dos livros que eu li para a Maratona Literária de Verão, que era a Revolução MLV. Eu participei do time Guerrilha, da divisão Guerrilha, e sobre essa maratona, eu admito que eu não curti muito, porque os desafios foram saindo aos poucos. E na realidade, quando eu faço essas maratonas, eu escolho meu time baseado nos desafios, para poder encaixar livros que eu quero ler, livros que eu tenho, e com essa não rolou. Os desafios iam saindo aos pouquinhos, e aí isso me frustrou um pouco, porque eu tive que colocar livros que eu não queria ler naquele momento. Então fiquei bem desanimada com a maratona, acho que eu até teria lido mais se, né, tivesse saído como eu esperava. Mas enfim, o primeiro desafio dessa maratona, um livro premiado, leia um livro premiado. E para isso eu escolhi Piranesi, que ganhou o Women's Prize for Fiction. Esse livro é da Susanna Clarke. E, gente, ele é bem curtinho, ó, mas foi outro favoritado. 3 favoritados. Os 3 primeiros livros que eu li, eu favoritei. Esse mês tá, assim, favoritei muita coisa. Tô até meio com medo dos próximos meses, ou pensando, será que eu tô muito emocionada? Eu tô muito emocionada esse mês, porque, olha, não é possível. Mas, enfim, esse livro aqui, ele vai falar sobre Piranesi e ele mora na casa. É isso que a gente sabe. E ele pesquisa, ele investiga essa casa todos os dias. Ela é dividida em vários salões, cada salão tem uma certa quantidade de estátuas e o seu próprio clima, e algumas inundam e outras não inundam, uma tem mar, a outra não tem. E ele vai sempre descrevendo pra gente todos os salões dessa casa e as 16 pessoas que moram nela. Ele, o outro, que é uma outra pessoa que ele encontra uma vez por semana para discutir suas descobertas e pesquisas, e todas as outras pessoas são, na verdade, esqueletos que ele encontrou pela casa, e agora ele meio que faz oferendas sempre para eles ali. Se eu não me engano, a 16ª pessoa, na verdade, ele trata como você, o leitor, né? Que é tipo alguém que está lendo essas coisas que ele está escrevendo. E é uma leitura, assim, muito lúdica, mas que em determinado momento ela vem para muito perto do mundo real, e aí é quando fica bem assustador. E ele tem um mistério, né? Porque em determinado momento, Piranesi começa a encontrar cartas, coisas escritas e indícios de que tem uma outra pessoa na casa, além dele e do outro, né? Uma outra pessoa viva. Isso deixa ele muito animado, porque ele fica muito sozinho, né? O outro aparece uma vez por semana e no restante dos dias ele está completamente sozinho. Porém, quando ele leva esse conhecimento pro outro, pra falar que tem uma outra pessoa ali,
ele não fica nada feliz. Na verdade, ele fala que o Piranesi não pode se encontrar com essa pessoa porque ela é do mal. Então a gente fica ali nesse debate junto com o Piranesi de se ele deve entrar em contato com essa pessoa ou não, e ao mesmo tempo tentando descobrir quem ele é, o que é essa casa, sabe? E é muito fantástico. O final é bizarro, mas eu achei muito legal. E tem uma certa subjetividade ali, de você entender certas coisas de acordo com a sua vivência, com o seu olhar sobre a história. Tem resenha desse livro aqui já no canal, e eu vou deixar linkado. Tem uma olhada lá que tá bem legal. Aí o próximo desafio era: leia um livro de um autor que te decepcionou da última vez. E para esse eu escolhi Terra Faminta, do Andrew Michael Hurley. E o primeiro livro que eu tentei desse autor foi o Lonely e eu abandonei. Foi muito, muito chato. Eu abandonei com mais de 50% de leitura, porque tava muito parado, muito tedioso, nada acontecia. Eu achei a história realmente, assim, chata. E resolvi dar uma chance pra esse aqui, porque eu ouvi um pessoal falando que era um pouco melhor. E realmente, assim, o começo dessa história foi muito interessante, é um mistério. Vai falar sobre esse casal, que é a Juliet e o Richard. E o filho deles, de 5 anos, faleceu. A gente vai aprendendo aos poucos quem era o filho, como ele era um pouco estranho. E, enfim, ele faleceu e eles estão ali de luto, cada um lidando com a sua maneira, né? O Richard, ele tá meio que desenterrando, cavando buracos no quintal dele, porque o quintal dele é a tal da Terra Faminta, né? Um lugar onde nada cresce. O nome do livro em inglês é Starved Acre, acho que é assim. E é uma terra onde nada cresce, nada floresce, nada vai pra frente. E aí ele descobre que ali tinha uma árvore onde as pessoas eram enforcadas, né? E ele acredita que se ele achar a raiz dessa árvore e tal, ele vai ver se é real ou não essa história. E ele tá ali cavando incessantemente esses buracos, provavelmente como uma forma também de lidar com esse luto. E a mulher dele, ela está assim... E a mulher dele, ela tá lidando de uma forma bizarra, né? Ela simplesmente não deixa o filho embora e acaba se envolvendo com um grupo de pessoas que faz tipo um ritual que diz que vai trazer ele pra mais perto, e o marido dela não concorda com isso, mas é o que ela quer, é o que ela acha que vai resolver toda a situação dela. Ela passa basicamente o dia inteiro em casa, mantendo o quarto da criança assim impecável. Toda vez ela dorme lá, ela limpa esse quarto e esperando, ela fica tentando reunir provas de que ele ainda está lá, né? Enfim, a narrativa já é muito mais legal do que foi Lonely. Eu fiquei bem mais intrigada pela história, mas eu achei assim que ela se beneficiaria de mais umas 100 páginas, que a história é muito bem construída e de repente tudo acaba sem ligar nenhuma ponta, fica tudo totalmente jogado. Eu entendo finais abertos, mas aqui não foi nem final aberto, eu considero assim uma coisa bem sloppy, sabe? Tipo, bem meia boca, porque acabou de um jeito assim, que deixa um final aberto, mas também não explica nada, deixa um monte de coisa largada pra trás, tipo, ele introduz várias coisas no livro que depois ninguém mais fala sobre, então realmente eu não curti esse livro. Eu dei quanto, gente? Eu nem sei. Dei 2,5 estrelas, então assim, bem meia boca mesmo, e como ele já me decepcionou 2 vezes, pretendo não continuar lendo esse autor, sabe? Realmente não é pra mim, não curti. E foi um dos livros que eu não queria ter incluído nesse desafio, não era uma coisa que eu queria ler agora, então já fiquei bem chateada. E aí o terceiro desafio: leia um livro cujo autor esteja envolvido em uma polêmica. E também não achei nenhum livro dos que eu já queria ler que se encaixasse aqui, tive que pegar outro livro que eu também não queria ler no momento. Não que tenha sido uma leitura ruim, foi Aurora Burning, o segundo livro da trilogia Aurora Cycle, mas não era um livro que eu pretendia ler por agora. Mas enfim. E também gostei bastante, dei 5 estrelas pra esse aqui. Não tem muito o que comentar, porque é uma sequência, mas é uma sequência que eu gostei bastante e focou bem mais no romance ali que estava rolando no primeiro livro, e também explicou muito mais de uma dessas raças alienígenas, e eu curti bastante, gente. Esse livro aqui é uma sequência bem boa, e eu só não favoritei realmente, como eu acho que eu comentei em algum lugar, não sei, por causa do feeling mesmo. Aquele livro eu terminei totalmente eufórica, meu Deus, que livro incrível. E esse aqui eu já não senti isso, sabe? Ele foi muito bom, eu dei 5 estrelas, mas eu não senti aquele a mais de favoritar. E eu não sei, inclusive, se isso é porque eu não queria ler esse livro agora, sabe? Talvez se eu tivesse lido ele passado um tempinho a mais, quando eu já estivesse mais animada pra continuação, talvez eu tivesse favoritado. Como eu peguei ele num momento que eu não queria, mas eu precisava encaixar um autor em polêmica, e o Jay Kristoff está em polêmicas, né? Então acabei lendo esse, mas curti bastante, e é uma sequência muito boa. Estou bem animada pra terminar, né? Só falta o terceiro livro agora, que eu vou tentar pegar já em fevereiro. E de novo, gente, que capa, né? As capas são muito bonitas. Meu Deus. Enfim. Aí o quarto desafio, acho que era... Eu não lembro mais a ordem, gente, do quarto e do quinto, porque eu não anotei ainda no meu caderninho. Mas
era, acho que o quarto desafio era para ler um autor que já faleceu, e o quinto desafio era ler uma distopia, utopia ou acho que era um livro apocalíptico, alguma coisa assim. Pro autor que já faleceu, eu acabei nem pegando o livro aqui, mas eu não finalizei. Mas eu vou contar como desafio cumprido, porque eu já tava tipo, foda-se, sabe? Estava lendo ali durante o mês O Olho do Mundo, do Robert Jordan, que faz parte da Roda do Tempo, primeiro livro. Mas eu comecei ele dia 15 de janeiro e vou ler até 15 de fevereiro. Então eu não finalizei o livro, eu li mais ou menos pouco menos da metade dentro do desafio, né, dentro da MLV. E vou contar como desafio cumprido, porque o autor já morreu. E é isso, não terminei o livro, mas cumpri o desafio ali em algumas páginas. E o último desafio era ler uma fantasia, não, era ler uma distopia, utopia, apocalíptico, whatever. E eu peguei A Quinta Estação, da N.K. Jemisin. E é um livro, na verdade, é ficção científica. Pesquisei no Goodreads e ele fala também que é uma distopia. Então, eu aceitei, sabe? É isso. Inclusive, ele é vencedor do Hugo Awards. E esse aqui eu já queria pegar esse mês porque faz parte da leitura conjunta do projeto Caminho Bookverse da Tamires, da Resenhando Sonhos. Então ela fez esse projeto de leituras conjuntas que ela vai levar aí ao longo do ano e tem ramificações, a ramificação dos livros favoritos, onde ela vai propor a releitura de livros favoritos dela, e esse foi o primeiro. E o caminho de lançamentos, onde vão ler lançamentos, né? E aí, entre os dois que saíram, entre o livro lançamento e o favorito, eu gostei muito desse, resolvi ler, porque eu já queria conhecer a autora, né, N.K. Jemisin, que eu li um conto dela no livro Forward, e eu gostei bastante, acho que chamava Pele de Emergência, e eu achei muito legal o livro, e já ouvi muito falar dela, né, e aí resolvi pegar, e eu tinha, assim, uma expectativa de que seria legal. Se vocês estiverem ouvindo um barulho no fundo, é a televisão que tá alta lá embaixo, né, então, e talvez um pouco de chuva também, hoje tá meio complicado, mas enfim. Eu tava esperando gostar desse livro e foi mais um que eu favoritei. Esse livro aqui, gente, eu tô muito impactada. Eu não sei nem se eu consigo falar muita coisa sobre ele, porque é uma história muito, muito complexa e muitas coisas acontecendo. E eu fiquei simplesmente impactada. Eu comentei que eu senti, assim, que esse livro, ele teve a mesma vibe de Mistborn pra mim, de que enquanto eu tava lendo Mistborn, eu olhava aquele livro e falava, mano, esse livro aqui é fantástico, eu vou favoritar, ele é diferente de tudo, e é o que eu senti lendo esse livro. A construção de mundo, a construção de personagens, do estilo de magia aqui é muito, muito bom e é muito plausível. Ela descreve tudo com tantos detalhes que tudo se torna bem real, né? Você consegue imaginar que, pô, tudo bem, isso pode acontecer, sabe? O estilo de narrativa também me pegou muito de surpresa. A gente vai acompanhar 3 personagens, basicamente. O plot twist também explodiu a minha cabeça totalmente quando eu comecei a juntar as peças. O estilo de narrativa que eu falo que é um pouquinho mais complicado é porque aqui, na maioria das vezes, a gente não tá acompanhando um personagem que não sabe as coisas do mundo, como acontece nas fantasias, né? A gente vai descobrindo o mundo porque a gente tá junto de um personagem que já não conhece as dinâmicas, né? E aqui não, a gente acompanha uma criança e a gente acompanha uma criança, né, que tá descobrindo orogênio, que é o tipo de magia, vamos dizer assim, tipo de poder que temos nesse mundo, que são as pessoas que conseguem trazer energia e poder da terra, das pedras, uma vibe meio Olho do Mundo também. Ela vai começar o treinamento dela e a partir dela, então, a gente descobre algumas coisas, como os treinamentos são feitos, como você é graduado e tal. Mas a parte de descobrir como funciona essa magia e etc, vem bem aos poucos. Algumas coisas você só vai descobrir no final do livro, porque as outras 2 personagens são uma mulher já mais velha, que ela tá passando pelo luto, porque ela acabou de perder o filho no primeiro capítulo, e uma mulher assim, sei lá, talvez nos 20 e poucos anos, que faz parte ali dessa organização do Fulcro, que treina esses orogênios, e ela tá indo em uma missão com uma pessoa muito mais graduada que ela, né? A pessoa mais graduada, ela vai ganhando anéis, ela tem 4, a pessoa que ela vai acompanhar tem 10. Então a gente vai descobrindo as coisas bem aos pouquinhos. E é complexo no sentido que algumas coisas de explicação da magia e tudo mais, eu tinha que ler e reler pra conseguir entender, sabe? Mas isso é muito, muito bom, eu achei incrível, gente, esse livro. E também tô bem animada pra dar continuação com essa trilogia. Eu só percebi, inclusive, quando eu fui fazer a minha entrada no Book Journal, tá aqui, inclusive, só quando eu terminei que eu falei, putz, eu gostei muito mais do Alabaster do que eu tinha imaginado. Não sei se tô falando os nomes certos, tá? Ele é um personagem aqui secundário, e aí eu percebi que a maioria das frases e fanarts que eu peguei na internet eram dele, então eu gostei muito do personagem. É diferente do que eu tinha imaginado, inclusive as fanarts, mas são incríveis. E, mano, o plot twist desse livro é muito bom. Esse aqui eu realmente não sei descrever pra vocês, então eu vou ler aqui atrás mesmo, tá? Que diz assim: 3 coisas terríveis acontecem em um único dia.
Essun volta para casa e descobre que seu marido assassinou brutalmente o próprio filho e sequestrou sua filha. Sanzi, o poderoso império cujas inovações têm sido o fundamento da civilização por mais de 1000 anos, colapsa frente à destruição de sua maior cidade pelas mãos de um homem louco e vingativo. E, no coração do único continente, uma grande fenda vermelha foi aberta e expele cinzas capazes de escurecer o céu e apagar o sol por anos, ou séculos. Mas esta é a quietude, lugar há muito acostumado à catástrofe, onde os Orogenes, aqueles que impunham o poder da terra como uma arma, são os mais temidos do que a longa e fria noite, onde não há compaixão. Fiquei até meio perdida aqui, tô prestando atenção no barulho, gente, tá me estressando. Muito, muito incrível e quero dar continuidade com certeza. Depois eu li 2 e-books. Eu li o All Roads Lead Here, da Mariana Zapata. Tava com uma vontade de ler um romancinho, tipo Love Hypothesis, que eu li ano passado, achei fantástico. E aí eu vi esse, que muitas pessoas comentam, né, da Mariana Zapata. Eu vejo a Ana Caru falando dela, a Books with Chloe e Kate in Literature, que eu acompanho também as duas, falam muito dessa autora. Eu fiquei animada pra ler, né? All Roads Lead Here eu acho que é o favorito da Ana Caru. E assim, gente, eu não sou muito fã de slow burn. Eu não sabia que esse era um romance slow burn, que é quando esse romance ele se desenvolve de uma forma muito, muito lenta. Não curto, então eu demorei 17 dias pra ler esse livro. Ele é grandinho, tem umas 500 páginas, mas mesmo assim não é um tempo que eu costumo levar pra ler um livro de 500 páginas. Então eu fiquei um pouco, sei lá, não gostei tanto quanto eu imaginei. E eu dei 3,5 estrelas, porque assim, os personagens são interessantes. Eu queria saber da história, mas tudo acontecia de uma forma muito, 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 muito lenta. Então eu demorei bastante pra ler o livro, porque eu não pegava ele com tanta frequência, realmente. E vai falar sobre uma garota, então, que ela acaba se mudando de volta pra cidade onde ela cresceu, né? Antes da mãe dela se perder. A mãe dela vai fazer uma trilha e se perde, nunca ninguém mais encontra. E ela vai morar com os tios. E nesse ponto da vida dela ali, ela tá separada do namorado, um namorado que nunca assumiu, e ele é um cantor famoso e tal. E ela escrevia as letras dele, inclusive, mas aí ele dá um pé na bunda dela e ela passa um tempão viajando de carro e depois volta pro lugar onde ela cresceu com a mãe e pretende lá fazer trilhas e tal. E ela aluga uma casinha, né, um estúdio, vamos dizer assim, que fica numa garagem, só que quando ela chega lá, ela descobre que o dono da casa em si, ele não alugou a casa, quem alugou foi o filho. E aí eles entram nesse embate de que o cara não quer que ela fique lá, né, mas ela já pagou. Enfim, ele resolve, né, deixar ela ficar lá pelo tempo que ela alugou, porque não tem muito o que fazer, e depois disso ela vai ter que ir embora, mas ele não quer contato com ela e não quer que ela tenha contato com o filho. E obviamente, né, pra história se desenvolver, isso não vai rolar. É basicamente isso. É uma história muito mais dramática também do que eu tava esperando. Eu acho que a minha expectativa com esse livro tava um pouco errada. Mas eu quero tentar ler mais livros da autora. Tem um que é sobre patinação do gelo, então eu fiquei bem animada, acho que é de Lukov com Amor. E eu fiquei bem animada porque eu lembro que quando saiu uma série na Netflix de patinação do gelo, eu gostei muito, acho que chamava Spinning Out. E eu curti muito, mas ela foi cancelada. Enfim, só que não sei também se vai ser ainda assim slow burn. Vamos ver o que eu vou achar. Depois eu li outro e-book que foi Querida Doutora Hall, e ele foi indicação do Maddox Literário. Foi outro livro também que eu tava com uma expectativa diferente do que eu encontrei. Eu achei que era um livro romance hot, também não era. E foi uma leitura bem divertida. Ele é bem curtinho, tem umas 170 páginas, então nem tinha como ser slow burn, ainda bem, né? E vai falar sobre uma relação entre médica e paciente. É muito Grey's Anatomy. O tempo todo que eu ficava lendo esse livro, a musiquinha do Grey's Anatomy ficava tocando de fundo. E acho que foi inspiração, inclusive. É um romance nacional e tá disponível no Kindle Unlimited. O All Roads Lead Here também tá disponível no Kindle Unlimited. E eu gostei bastante da vibe desse livro, do Querida Doutora Hall. Eu dei 3 estrelas. Mas é isso, sabe? Tipo, não foi nada demais, nada muito impactante, mas foi uma história bem gostosinha e bem divertida. É tipo isso. Passou o tempo, foi divertido de ler. Muito Grey's Anatomy, é como se eu estivesse vendo um episódio estendido de Grey's Anatomy. Depois eu fiz uma pequena maratona de mangás pra terminar, vamos dizer assim. Eu li o último volume de Demon Slayer, que foi o volume 23. Acabou a história. E eu tava bem receosa com essa, porque eu via muita gente comentando mal sobre o final de Demon Slayer. Mas eu curti
O último que aconteceu isso, por exemplo, foi o Promised Neverland. Todo mundo falava mal do final, aí eu li o final e entendi, sabe? Tipo, realmente ele foi muito tópico, não curti muito. Mas Demon Slayer eu achei muito condizente com o resto da história, que sempre foi uma história com um tom de esperança, de união, de perseverança. E o final fez sentido, e inclusive eu não achei nada ruim, na verdade. Eu fico pensando, tipo, o que as pessoas não gostaram? Não sei dizer muito bem, porque o vilão demorou pra perecer, vamos dizer assim, a batalha final foi uma batalha intensa. Houveram perdas, as consequências foram reais, não é tipo Promised Neverland que as consequências foram revertidas ou que não teve consequência nenhuma, apesar do vilão ser, nossa, tão ferrado, sabe? Ou a Jin, que o vilão é ferrado de ruim e difícil de atacar durante o mangá inteiro, e aí no último minuto ele fala, ai, tá bom, vou perder, sabe? Então não entendi muito bem porque as pessoas não curtiram esse final. Se você foi uma das pessoas que não curtiram o final de Demon Slayer, discuta aqui comigo, mas eu curti, gostei bastante do final e achei que então essa história, num geral, foi muito boa e estou animada pra ver essas outras partes em anime. No momento ainda tá no arco do distrito de entretenimento. Gostei bastante do final, estou satisfeita. Depois eu já peguei uma maratoninha também e li os últimos 4 volumes de I Am a Hero, o 19, 20, 21 e 22. E esse mangá já foi o contrário. Ele foi um mangá que pra mim começou muito promissor e foi decaindo cada vez mais. E o final pra mim foi meio... Eu dei 2,5 mais ou menos pra cada um desses volumes, porque o começo ele é bem promissor, é uma história de zumbis, e tem uma certa parte de fetiche ali do mangaka, mas é ok. Só que de repente fica muito escrachado e todos os personagens têm fetiches esquisitos, com colegial, e todas as mulheres são colocadas assim numa posição bem que é só pra isso que servem, e o final fica muito bizarro. Eu entendi, assim, gostei de algumas coisas, como gostei do porquê tem esses zumbis e do que eles são realmente, era uma coisa que eu não tava esperando e eu curti, mas essa parte me incomodou muito, sabe? E o final foi meio... Também, eles introduziram vários personagens e aí de repente o final fica bem aberto por esses outros personagens e a gente foca só no Hideo. Então, não curti muito, não sei se eu recomendo, porque ele é muito longo, sabe? É um mangá bem longo e que vários volumes eu ficava tipo, nada aconteceu, sabe? Então, não acho que eu recomendo. Enfim, e aí o último livro que eu li nesse mês, então, foi o Daisy Jones and the Six, que eu terminei ontem. Hoje é dia 30. Então, faltam só 2 dias, não acho que eu vou terminar mais nada. Esse foi o último livro que eu li, da Taylor Jenkins Reid. E a gente tinha comentado, eu li Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, e eu dei 4 estrelas, eu acho. Eu lembro de ter gostado bastante, mas de ter esperado mais, ter esperado favoritar e me emocionar super, porque é um livro que todo mundo comenta. E esse aqui é o outro livro que todo mundo comenta bastante, né? Além disso, eu li Evidências de um Caso, não lembro direito o nome, vou deixar aqui. Mas tem já o e-book em português. E eu gostei muito desse e-book. Eu acho que esse e-book me deixou mais intrigada e feliz do que Evelyn Hugo, inclusive. Eu quero reler Evelyn Hugo pra ver se, sei lá, eu li errado ali num momento que eu não tava na vibe, mas esse aqui eu gostei mais. Ele é narrado todo em forma de entrevista, como se você estivesse vendo um documentário do VH1, sabe? Sobre a banda The Six e como eles conheceram e se envolveram com a Daisy Jones, como eles se tornaram uma banda e como eles se separaram. É uma história cheia de gatilhos, tem bastante coisa sobre abuso de substâncias, inclusive, e eu curti bastante. Não foi um livro, eu tava esperando assim também me emocionar de chorar bastante, e não rolou isso, não teve nenhuma lágrima, nada, mas eu gostei muito da história e gostei muito da narrativa. A narrativa principalmente foi uma coisa que me pegou bastante, que é toda assim em entrevistas, né? Muito, muito, muito fantástico. Não tem muito o que dizer, gente, é sobre isso. Então aqui fala que todo mundo conhece Daisy Jones and the Six nos anos 70. Eles dominaram as paradas de sucesso, fizeram shows para plateias lotadas e conquistaram milhares de fãs. E aqui no último show da turnê Aurora, a banda se separou e ninguém nunca soube o porquê até agora. E é muito fantástico. Gente, ela escreve sobre esses personagens, isso também eu senti em Evelyn Hugo, que parece que eles são reais, né? Porque aqui nesse caso ela tá falando de uma banda e no final do livro tem até a transcrição das músicas. Então assim, fantástico. E vai ter uma série, se eu não me engano é uma série. Agora eu não lembro de quem, se é da Apple, da Prime, não sei. Mas vai ter. E agora eu tô muito mais animada pra ver isso e ver, tipo, esses personagens cantando realmente, ver essas cenas que eu achei tão fantásticas aqui no livro. Tô vidrada. Esse livro eu li bem rápido também, porque esse estilo de leitura é muito rápido. É como se fosse um livro inteiro de falas, né, de conversa, porque é muito de boinha, sabe? É um personagem conversando com você. Entendo o hype
desse livro e dessa autora principalmente. Quero reler Evelyn Hugo e ler os outros livros. Eu tenho em e-book já alguns outros livros dela, como acho que Amores Verdadeiros, Depois do Sim. Eu fiquei um tanto quanto emocionada, né? Foram, sem contar HQ e mangá, eu li 9 livros e 5 foram favoritados. Então realmente assim, eu tô muito emocionada, ou eu realmente escolhi janeiro pra pegar todos aqueles livros que eu tava com uma expectativa muito grande. E, por sinal, Daisy Jones and the Six faz parte dos meus 12 livros para ler em 2022, então já dei uma ticada ali nesse livro e consegui, né? Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o joinha aqui embaixo. Se você já leu algum desses livros ou quer ler, comenta aqui também pra gente bater um papo. E é isso. Obrigada por assistirem até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!